E agora vamos falar um pouco do outros jogos, né, que aconteceram ontem. O São Paulo ganhou de 3-0 do Bahia na Fonte Nova. Rogério ameaçadíssimo, ameaçado, pressionado, tal. Zubeldia também entrou em campo com aquele negócio de fritura sem fritura, não sei o que, tarará, mas ganhou 3-0. Claro que não dá para tirar do contexto que o primeiro gol foi um presente ridículo do goleiro, saiu jogando, e o Luiz Gustavo foi lá e pimba, gol. Danilo, eu vou começar por você. Será que acabou esse negócio de fritura? Porque agora o São Paulo tá na Libertadores, praticamente. Olha o gol do Luiz Gustavo aí. Foi muito mal o goleiro, hein? Aí não dá pra culpar o É. Ceni também, vamos combinar. Pois é, ontem eu fiquei pensando, né, quando tava 1-0, essa questão da culpa do Ceni, de como ia ficar o clima, porque, como eu disse, né, o começo do jogo, o Bahia jogou para vencer o começo, né? Não foi eficiente, e aí o goleirão me dá esse presente, aí você fala, pô, vai culpar o Ceni. Depois no 2 e no 3-0, aí o clima fica um pouco mais difícil para defender o Ceni, apesar de eu concordar com vocês que sim, esse primeiro gol abriu muito o caminho para a vitória do São Paulo. Sobre a fritura, né, do Zubeldia, eu sempre insisto, e para mim nunca fez muito sentido o São Paulo queimar o Zubeldia e não gostar do trabalho do Zubeldia. Tudo bem fazer observações e conversar sobre ajustes de rota, mas queimar o trabalho do Zubeldia para mim nunca fez sentido. Afinal, o São Paulo fazia um bom trabalho no Brasileirão, o melhor dos últimos anos, e caiu diante do Botafogo e do Atlético Mineiro, que são os dois finalistas das respectivas competições. Então, eu espero que o dirigente, os dirigentes do São Paulo agora entendam que tem um treinador, que aliás ontem 2-0, 3-0 e o Zubeldia chutando o copo, chutando o banco, chutando todo mundo, querendo mais, querendo corrigir. Ele está claramente envolvido com o projeto do São Paulo e para mim é uma excelente oportunidade que tem o São Paulo, especialmente com cintos apertados, com poucas contratações, de manter o projeto com o Zubeldia, de repente, não sei, a gente vai ter dinheiro para contratar um jogador, dois jogadores, a gente vai poder mandar dois embora para contratar mais dois. Então faça esse projeto com o Zubeldia. É uma diferença gigantesca você poder manter um trabalho de um ano para o outro e com uma pré-temporada e com indicações. Então eu acho que o São Paulo tem que aproveitar ainda mais, porque vai entrar nesses 5 anos agora de cintos apertados, como disse o Casares. Então tem que aproveitar que já tem um trabalho em andamento, que já pode colocar o Zubeldia para fazer esse projeto para 2025. Agora, o que eu sempre fico nessa dúvida é como a torcida do São Paulo vai se comportar durante esse tempo, mas a gente vai ter muito tempo para discutir isso ainda. Fato é que o Zubeldia mostrou para todo mundo que faz sim um bom trabalho. Ontem, Arnaldo, entre outras coisas que o Zubeldia falou na coletiva, daqui a pouco a gente fala também o que o Luiz Gustavo falou, homenageou o pai, não sei o que, aliás, foi o melhor em campo. O Zubeldia deu uma de Maguila no final, né? Não, eu gosto de todo mundo, agradeço todo mundo, aqui o ambiente é ótimo, adoro, tá demais. Ele foi até mais efusivo ontem, nos agradecimentos ao clima e demonstrando que ele está gostando de ficar aí. Parece que agora a tal da fritura perdeu força. Na verdade, ele nunca fomentou isso. Diferentemente dos cartolas, publicamente, ele nunca expôs pessoa alguma do São Paulo. Nenhuma pessoa. Nenhum jogador, nenhum membro do staff, nenhum membro da direção. Ontem ele se estendeu, de fato, falou até, né, do cozinheiro, dos caras do CT e tudo mais. E Tirone, os relatos que a gente tem, né, de quem convive, vê o dia a dia do trabalho do Zubeldia, às vezes tem aqueles influencers que conseguem, né, Daniel, sabe, entrar no vestiário, entrar num treino, tal. Esses relatos não contam de um cara, de fato, que tem uma convivência muito boa com as pessoas, se dá bem com os filhos dos jogadores, brinca com os filhos dos jogadores. Então, ele é um cara de bom ambiente e de ótimas entrevistas. E isso parece trivial e não acho. Tem muito técnico no Brasil que morre pela boca, né? E que delega responsabilidades. Eu nunca vi, e agora vão ser 8 meses de trabalho, coisa assim, né? Ou 7 meses, desculpa, 7 meses de trabalho. O Zubeldia delegar responsabilidade. Ah, não, porque o calendário é apertado. Mas eu sabia disso quando eu assinei o contrato. Ah, não, porque o Pablo Maia e o Alisson machucaram. Faz parte do futebol.
Ah, não, porque não sei o que, não sei o que lá. Não. Ele não. E ele não. Quando ele perde, é mais fácil falar quando você ganha de 3-0, sobretudo. Mas quando ele perde, ele não expõe ninguém. Então, essa fritura, se houve, né? Ou houve, e a gente sabe, foi da parte diretiva em relação a ele, mas ela não pegou, sabe por quê? Porque o torcedor não comprou. E as pesquisas, né, lá de apoio ao Zubeldia, mais de 90% de aprovação por parte da torcida do São Paulo, essa característica de jogar com o time que o Danilo falou, né, de viver o São Paulo, o luto pós-eliminação da Libertadores para o Botafogo, né, ele transpira o torcedor São Paulino, e rapidamente ele conseguiu fazer essa conexão. E essa conexão é muito forte. E cada vez mais eu acho que aquele processo de fritura tem a ver um pouco com ciúme, sim, mais do que avaliação de trabalho. Porque ele de fato é um cara carismático e que tem o perfil de um técnico que vira ídolo, né? Essa é a situação. E aí entra a parte da realidade do São Paulo. A realidade, o Danilo tocou nos 2 pontos. O trabalho do cara é bom, a campanha no Brasileiro é ótima, né? O São Paulo está no G6 desde a 13ª rodada. Lembrando que ele pegou o time na zona de rebaixamento, né, depois de 3 rodadas. Não saiu dessa posição praticamente, então. É o melhor brasileiro do São Paulo desde a época do Diniz. O São Paulo jogou mais de 6 rodadas com o time reserva no Brasileiro por conta das Copas. Perdeu nas Copas, mas de uma forma digna. Cada vitória do Botafogo acachapante, a gente lembra da Libertadores. O Botafogo passou no São Paulo no pênalti que o Calera chutou na trave, certo? Foi ali. O Botafogo não venceu o São Paulo esse ano, aliás. Né? Então, todas essas situações, a reabilitação de jogadores, o Luiz Gustavo, Tironi. O Luiz Gustavo chegou no São Paulo e parecia uma homenagem. Né? Muitos jogadores do São Paulo, o Alan Franco, o Sabino, o Bobadista, vai pegando um monte, Ferreirinha. Antes do Zubeldia eram jogadores ali, para cumprir elenco, para compor elenco. Né? Então, acho que não tem discussão sobre o trabalho do Zubeldia, e aí é o outro ponto que o Danilo tocou. Que o São Paulo, instituição, aproveite que tem um técnico com esse perfil que está trabalhando bem e que tem resultado para antecipar planejamento para 2025. Agora tem uma dúvida, se vai para a fase de grupos ou se vai para a pré-Libertadores. É praticamente isso. Eu acho até a fase de grupos talvez dependa mais dos títulos dos outros do que do São Paulo, né? Do Flamengo ganhar a Copa do Brasil, do Botafogo ganhar a Libertadores, mas a pré-Libertadores é algo bem palpável no momento. Que faça esse planejamento, até porque, e o Danilo insistiu nesse ponto, ano que vem vai ter pouco jogador bom, pouco ídolo, e é melhor você ter um técnico desse jeito do que você começar do zero com quem? Melhor que o Zubeldia, né? Eu acho que se a gente olhar os 6 primeiros colocados do campeonato, o Zubeldia é um dos que faz o melhor trabalho e entre esses 6 estão os 2 mais longevos, o Abel e o Vojvoda. Ele chegou no meio da temporada, vai completar 7 meses e tá ali, né? Arthur Jorge, excelente trabalho, chegou mais ou menos na época do Zubeldia. Abel Ferreira, há muito tempo. Vojvoda, há muito tempo. Roger, um dos melhores anos do Roger. Felipe Luiz está dando ao seu ar da graça agora, e o Zubeldia, né? Que não formou elenco. E esses 6 tem uma questão, né? O terceiro e o sexto, Fortaleza e São Paulo, eles não tiveram janela de meio de ano. A janelona, sabe a janelona? Aquela que o Corinthians chegou e arrombou? A que o Botafogo chegou e arrombou? O São Paulo contratou o Santi Longo e o Jamal Lewis. A gente viu o Jamal Lewis ontem, cara. Né? Esse é o nível de investimento do São Paulo para essa temporada. Né? Melhor do que os cartolas e talvez até do que os jogadores que o São Paulo possa contratar para o ano que vem é o treinador do São Paulo atual. Danilo, o São Paulo vai terminar o ano com a Supercopa lá, que ganhou do Palmeiras, e com uma vaga na Libertadores. Tá bom? Ou o torcedor pode dar uma reclamada? Pô, podia ser mais, podia ganhar alguma coisa, sei lá. Porque até agora tá meio engasgado para muita gente as eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso. Só, Não, mas e só tem muita gente que reclama. Então, exato.
Um breve comentário sobre isso do Arnaldo, né? Do ciúme e tal, do ego. O Muricy, o Belmonte, o Casares, os caras deviam ajoelhar e agradecer, olhar para os céus e falar: achamos um cara que vai fazer o nosso trabalho aqui, que vai ser a cara do São Paulo pro bem e pro mal. O Casares, o Belmonte, o Muricy, o Rui Costa, eles tinham que pensar que acharam um bom treinador e não pensar que vai ser o Zubeldia, o mais querido, etc. Porque hoje em dia, basta olhar para o lado. O Textor achou o Arthur Jorge e é endeusado pelos botafoguenses. A Leila é tratada por 90% dos palmeirenses como uma mágica por ter mantido o Abel. E aí a gente vai ter outros exemplos aí, como o Marcelo Paz, como que ele é tratado no Fortaleza, porque tem o Vojvoda e todo o trabalho de reestruturação, e o Casares, o Muricy e o Belmonte poderiam fazer isso com o Zubeldia. Então, assim, esse ciúme, esse ego, essa explicação do Arnaldo me deixa realmente encucado. Sobre a sua pergunta, eu acho que se o São Paulino foi campeão da Copa do Brasil no ano passado e achou que tudo tinha voltado, ele vai estar decepcionado. Agora, tinha claras mostras muito evidentes de que o São Paulo ainda estava voltando, tentando se reconstruir, mesmo com o título da Copa do Brasil. O São Paulo deu um all-in, foi para tudo ou nada, foi campeão da Copa do Brasil e no mês seguinte estava devendo salários, ou seja, ainda estava passando por um processo de reformulação, de reconstrução. E claramente começou a temporada e foi campeão da Supercopa nos pênaltis em cima do Palmeiras e mostrou: olha, a gente está reconstruindo aqui, e deixou a expectativa para o torcedor são paulino que poderia voltar a ser campeão de alguma coisa. E nas Copas poderia mesmo, e passou perto de passar do Botafogo, ficou perto de passar do Atlético Mineiro. Agora, as eliminações não podem ser tratadas como algo fora da curva, porque é absolutamente normal o São Paulo ter sido eliminado para o Botafogo e para o Atlético Mineiro. Para o Atlético Mineiro, porque é um time que tem mais contratação, mais dinheiro e com um banco melhor, e que ainda assim o São Paulo passou perto, e o Botafogo a gente não precisa nem falar. E agora, no Brasileirão, era exatamente o Brasileirão que eu imaginava para o São Paulo, brigar pelo G4, G6. Se for direto para a fase de grupos, então, melhor ainda. Então, para mim, o ano do São Paulo está absolutamente dentro do esperado, apesar de entender a decepção dos São Paulinos, especialmente no dia seguinte. 24 horas depois ali, você fica remoendo. Agora, depois, hoje, ainda achar que é culpa do Zubeldia ter sido eliminado para o Botafogo, ainda achar que o Zubeldia faz um mau trabalho porque perdeu para o Galo, aí eu não consigo entender. E olha, o Arnaldo deu uma risada aí, mas não é pouca gente que acha, não. Como é que a gente perdeu para esse time do Galo, que perdeu do Palmeiras, do Flamengo, como que a gente perdeu, não sei de quem. Então, não é pouca gente, não, que reclama, acha que o Zubeldia não usa a base e tudo mais.